4 sementes poderosas para a saúde do fígado. E hoje eu vou falar sobre essas sementes, o poder delas, a atuação delas na melhora da nossa saúde como um todo, mas principalmente focado aí no processo de desinflamação. Então vamos entrando, vamos encaminhando essa live para quem precisa saber disso, né? Quais alimentos que ajudam a desinflamar o fígado, a melhora da saúde hepática, para quem está com gordura no fígado, o que eu devo inserir de natural para que eu possa ajudar a restaurar esse meu fígado, a reverter esse quadro de gordura. A gente sabe que quanto mais gordura nas células hepáticas, mais processos inflamatórios, mais mediadores inflamatórios vão ser formados. Então hoje eu vou conversar um pouco com vocês a respeito disso. Muitas pessoas me perguntam, né, o que eu devo fazer, por onde eu devo começar? Eu tô com gordura grau 1, grau 3, eu tô já no grau 3 bem mais avançado. Então hoje eu vou explicar para vocês como que a gente pode inserir essas sementes, que eu chamo de sementes poderosas, né, para que você possa melhorar aí esse quadro inflamatório, tá bom? Então vamos lá. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto muito de explicar a respeito do fígado, né? O fígado, ele tem vários processos que ele executa, né? Tem várias funções que ele desempenha no nosso corpo. E uma das coisas que costumam fazer quando recebem aí o diagnóstico, né, se vocês puderem me responder aqui, a gente vai conversando melhor, não é mesmo? Então, quando você recebe o diagnóstico ali de esteatose hepática, seja grau leve, moderado, acentuado, você fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que parar de comer, eu tenho que emagrecer, porque é o que te falam, né? É a primeira coisa que falam para você, né? Deve falar, né? Porque a maioria dos meus alunos ali da comunidade receberam essa orientação. Você tem que comer pouco, você tem que restringir alimentos, você tem que cortar carboidrato por completo, não é mesmo? E aí você não sabe mais o que fazer, o que comer, tem medo de comer tudo, né? Tenta fazer alguma coisa sozinho, que é comum isso acontecer, você querer fazer algo sozinho, né? Então, apesar da gordura no fígado não ter medicamento para tratar ela tem uma alimentação específica para que você possa reverter o grau dessa gordura. E antes que você me pergunte, é só para acompanhar, Nutri, essa gordura aí ela vai ficar, eu só vou acompanhando? Não, essa gordura tem reversão, tá? Esteatose hepática, ela tem cura, você não tem só que estar monitorando, você tem que acabar com essa quantidade grande de gordura nesse fígado, tá? O fígado, ele armazena todos os nutrientes no corpo, né? Como eu já falei isso, ele é o depósito ali da nossa casa, certo? Só que quando ele excede nesse armazenamento, como por exemplo de gordura, onde ele deveria armazenar apenas 5% de gordura nele, ele começa a armazenar mais do que 5%, 10%, 20%, e vai aumentando e vai acumulando essa gordura nele, formando essa capa a ponto de ser diagnosticado no exame de imagem, né? Então não é normal, significa que tem ali um processo inflamatório acontecendo, uma desordem metabólica acontecendo, e isso vai impactar na minha glicose, vai impactar na minha pressão arterial, vai impactar na síntese do meu colesterol, vai impactar no meu triglicerídeo. Por quê? Porque o fígado, ele tem relação com todos esses sistemas. O fígado está envolvido na síntese do colesterol, o fígado está envolvido ali no equilíbrio da coagulação sanguínea, portanto ele participa do sistema vascular. O fígado, ele trabalha muito com o coração, né, com relação ao fluxo sanguíneo. Então a pressão desse fluxo, para estar normal, precisa esses dois órgãos estar sincronizados. Então não é só cortar caloria, não é só restringir alimento, não é só comer pouca caloria, cortar carboidrato, tá? Olha, tem pessoas dizendo, sim, eu tô com colesterol alto, gastrite, né, que já me falaram aqui. Por que isso são sintomas que estão associados à gordura no fígado? Porque quando esse fígado tá inflamado, quando ele entra nessa desordem, é a absoluta, guardem isso, é a absoluta certeza que o seu sistema digestivo estava ruim já há um tempo, tá? Então, até se instalar uma gastrite, esse estômago ele vem sofrendo já há um tempo, entendem? Então, quando se instala já essa gordura hepática,
é a absoluta certeza que o seu estômago está debilitado, que o seu intestino está debilitado. Então, por isso você sente sintomas como enjoo, náusea, má digestão, gases, estufamento, todos esses sintomas aí gastrointestinais, principalmente quando você se alimenta, tá? Então, é uma conexão, quando um tá ruim, o outro fica também. Ok? Então não é só isso. Então, se você foi orientado a cortar tudo, corte tudo que é ruim. Então, comece com os APIs, que eu falo sempre que são os alimentos potencialmente inflamatórios, né? Industrializados, gordura saturada, fritura. Sim, isso tem que cortar. Mas não saia cortando tudo, certo? Porque isso aí dificulta o processo de autolimpeza desse fígado, de restauração dele. Por quê? Porque o fígado precisa de nutrientes. Fígado sem nutriente não consegue se restaurar. Ele não consegue ali eliminar aquela gordura, aquele excesso de toxinas que está nele, tá? Então, é preciso oferecer nutrientes para esse fígado. Eu não tô falando aqui de suplementação não, tá? É importante? Sim, é importante. Mas o principal, a base do tratamento é a alimentação. Então não adianta o melhor suplemento, nada disso se eu não corrigir a base, se eu não oferecer a base para que esse fígado ele possa se restaurar, tá? Bom, então diante do que eu falei aqui, o que eu posso dizer? Que além de tudo isso que eu falei, dessas funções que o fígado tem, ele também tem a função de ativar hormônios e também de eliminar esses hormônios quando já utilizados, certo? Então, quando eu tenho um fígado gorduroso, eu tenho uma bagunça aí nos meus hormônios, certo? E isso vai ter alteração, por exemplo, a mulher, principalmente a mulher ali acima dos 40 anos, né? Que tá ali no climatério, então começa a ter ondas de calor, muita irritabilidade, crises de ansiedade, né? Todo aquele processo pré-menopausa, vamos dizer assim. E mulheres ainda no ciclo ali abaixo de 40, que ainda tem ali o fluxo menstrual normal, tem muita TPM quando tem problema de gordura no fígado. Por quê? Porque altera hormônio, altera o meu ciclo, tá? Então nós mulheres somos cíclicas. Cada período do mês é um hormônio que está atuando ali diferente. Então isso gera a TPM, isso gera vontade de comer muito doce, principalmente, momentos depressivos, de tristeza, ansiedade. E essas sementes que eu vou falar agora aqui, elas também ajudam nesse processo de regulação de hormônios, tá? Então hoje eu vou falar sobre essas sementes, que é a semente de chia, a semente de linhaça, a semente de abóbora e a semente de girassol. Tá? Então, por que essas sementes elas são importantes? Elas auxiliam, né? Eu chamo de coadjuvante, ou seja, o principal é a alimentação, é o ator principal. Mas o coadjuvante, pode-se dizer que as sementes são os atores coadjuvantes, né? Que são tão importantes quanto o principal, que é a alimentação, tá? Por quê? Vou falar aqui um pouquinho sobre elas, certo? Então, a semente de chia, todas elas têm várias propriedades, tá? A semente de chia, ela é rica em ômega 3. Além disso, ela tem uma quantidade de cálcio importante, tá? Ela também tem fibras, ela tem propriedades anti-inflamatórias e ela auxilia também na regulação do colesterol. Ó, tem gente falando aqui, meu colesterol tá alto, meu colesterol tá alto. Primeira coisa, o colesterol é importante para o nosso corpo, tá? Então a gente não tem que exterminar por completo o colesterol. Ele precisa estar em valores bons para que ele possa desempenhar o papel dele, que ele tem um papel importante no corpo, tá? Então, essa semente de chia, ela auxilia, por ela ter propriedades anti-inflamatórias, por ela ter uma quantidade de fibras importante, ela é rica em cálcio, ela ajuda na regulação desse colesterol, tá? E, portanto, eu ajudando na regulação da síntese do colesterol, ela também vai ter o seu papel importante na saúde do coração, na saúde cardiovascular também.
Além disso, a chia, quando a gente deixa ela de molho, já fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Ela forma um gel. Esse gel é maravilhoso para controle, principalmente da glicose. Tá? Então, quando a gente deixa a chia hidratando na água, a gente ajuda ali, no momento que eu como, por exemplo, uma fruta ou algum carboidrato e a chia junto, ela hidratada, ela regula até a entrada do carboidrato na minha corrente sanguínea. Ela lentifica a entrada desse carboidrato na minha corrente sanguínea. Então, o que acontece? Eu melhoro não só a saciedade, porque ela é rica em fibra, e no gel ela se torna, né, um potente aliado aí na saciedade. Ela regula a entrada do carboidrato na nossa corrente sanguínea, tá? E ela lá dentro do nosso corpo vai ajudar na regulação do colesterol, melhora a saúde cardiovascular, tá? Então ajuda nesse processo, tá? É que eu tô vendo, meu colesterol tá 212. Eu vou fazer uma live sobre colesterol. Por quê? Porque a gente não olha só para o total, tá, Irene? Esse colesterol é o total, ele tem suas frações. Existem vários tipos, vamos dizer assim, de colesterol, tá? De moléculas. Então, tem o LDL, tem o HDL, tem o VLDL, né? Então, cada um, ele tem uma quantidade específica, cada um tem a sua função, tá? Então, desses 212, eu não posso te dizer que ele tá alto, porque eu não sei qual é o valor das frações desse colesterol, tá? Mas isso fica para outra live, tá bom? É importante também avaliar tudo isso, tá bom? Bom, então a chia, ela tem esse papel, tá? De controle de tudo isso, além de melhorar a saúde intestinal. Então, olha só que interessante. É uma sementinha que você pode estar utilizando aí, né, como coadjuvante para ajudar nesse fígado inflamado que compromete ali hormônios, que compromete tudo que eu já falei aqui e ajuda na regulação da glicose, do colesterol, né, saúde vascular, cardiovascular, melhora ali o trânsito intestinal. Então é interessante fazer uso dela, inserir ela na nossa rotina, tá? É bem interessante. Ó, quem tá me perguntando como consumir tudo, eu ensino direitinho como hidratar em combinações. Eu fiz um vídeo, depois que acabar aqui essa live, você pode ir no feed e conferir, tá? Porque daí eu tenho outras sementes aqui que eu quero falar sobre elas, certo? Outra semente também bem interessante, a semente de linhaça, tá? Pode ser a linhaça dourada ou a marrom, não tem problema, tá? As propriedades delas bem semelhantes, então tanto faz a marrom ou a dourada. Também é rica em ômega 3. Por que eu falo tanto em ômega 3? Porque o ômega 3, gente, ele ajuda no processo de desinflamação. Ele atua como um anti-inflamatório no nosso corpo, tá? Então, se eu tô falando de saúde hepática, eu tô falando dos outros sistemas juntos, sistema cardiovascular também. Então, é interessante inserir. E além dela, né, ter ômega 3, ter fibras também, ter nutrientes importantes para a saúde hepática, eu volto a dizer novamente, mulheres que estão aí com sintomas do climatério, ou menopausa, ou com TPM, a linhaça contém uma substância ali chamada, até coloquei aqui para não esquecer, viu, o que ela tem, lignana, tá? Então as lignanas que contém na sementinha de linhaça são ricas, elas atuam, na verdade, como fito-hormônios, tá? Então muitas vezes você tem essas crises ali de climatério, de menopausa, de TPM, porque os seus hormônios ficam desequilibrados. E quando eu tenho gordura no fígado, ele vai ficar desequilibrado mesmo. Então não adianta só eu inserir algum hormônio que está faltando no meu corpo, porque ele sabe produzir. O que está acontecendo é uma desordem que está fazendo com que esses meus hormônios não fiquem equilibrados. Eu não tenho uma produção eficiente desses hormônios, tá? Então, no momento que eu equilibro eles, eu consigo diminuir todos esses sintomas. Insônia, irritabilidade, ansiedade, fogachos, né? Que são aquelas ondas de calor. Então, a linhaça, por conter essa substância, né? Esse fito-hormônio, ela ajuda nessa regulação.
restauração, porque ele atua de forma leve, como se fosse esse hormônio, entende? O hormônio que está aí desregulado no seu corpo. Então ela acaba minimizando também esses sintomas, além de ajudar ali o fígado na sua restauração. Por quê? Por conter propriedades anti-inflamatórias, hormonal, os nutrientes interessantes, ômega 3, melhora também o trânsito intestinal, tá? A melhor forma de usar essa linhaça não é na forma da sementinha, é ela triturada, tá? Porque você não consegue mastigar. No momento que eu trituro essa linhaça, eu quebro essa sementinha, eu libero a gordura boa, que é o ômega, eu libero as propriedades importantes que ela tem, e aí eu posso estar consumindo ela, ok? Vou falar da terceira semente, que eu gosto muito, inclusive, que é a semente de abóbora. A maioria dessas sementes, assim como a chia, principalmente a linhaça, a abóbora, elas contêm fito-hormônios na sua composição. Então, elas ajudam na regulação dos hormônios, do ciclo hormonal e também ajuda na restauração desse fígado. Por quê? Porque a semente de abóbora, ela é rica em vitamina E. E a vitamina E é uma das vitaminas importantes para a restauração do fígado. Por quê? Porque ela é extremamente antioxidante. Ela ajuda na proteção das células hepáticas. Então, é importante que eu insira alimentos que são ricos em vitamina E. E a semente de abóbora é uma delas, tá? Além disso, ela também é rica em proteína. A semente de abóbora. Inclusive tem ali vários suplementos já de proteínas vegetais à base da farinha de abóbora, né? Da proteína de abóbora, da semente de abóbora, perdão. E ela também é rica em zinco, ela é rica em magnésio, e ajuda a ter uma imunidade boa, a melhorar os sintomas aí, como eu falei, calorões, ansiedade, tá? Porque ela tem na sua composição, inclusive, triptofano, que ajuda na regulação do sono, que te dá mais relaxamento, sabe? Então, ela ajuda em vários sistemas do corpo, hormonal, cardiovascular, hepatoprotetora, né, antioxidante. Então é interessante inserir a semente de abóbora também na nossa rotina aí alimentar, certo? E a última semente que eu trago aqui também é uma das minhas preferidas, que é a semente de girassol. Também tem vitamina E, como eu expliquei para vocês, importantíssima para saúde hepática, por ser muito antioxidante, né? As células hepáticas se agradam aí dessa vitamina E. Tem propriedades anti-inflamatórias, a semente de girassol também. Ela também tem triptofano, tem magnésio, que auxilia na regulação do sono, né? Então, gente que tem ali esteatose hepática, geralmente tem um sono muito complicado, ou acorda de madrugada, ou tem um sono muito leve, aquele sono picado, né? Ou acorda e simplesmente não consegue dormir, perde o sono, certo? Então, ela auxilia nisso. Além disso, ela auxilia também no fortalecimento da imunidade. Então, quando o fígado está ali comprometido, costuma acumular mais toxinas, eu fico mais sensível, a minha imunidade fica fragilizada, então passa qualquer vírus ali, ainda mais esse período, né, de mudança de estação, outono, qualquer coisa você fica resfriado, fica gripado, ou tem crises alérgicas, né, como sinusite, rinite, bronquite, enfim, todas as ites. Então, a semente de girassol também ajuda na imunidade, porque ela tem selênio, ela tem zinco, ela tem algumas vitaminas do complexo B, tá? Então, ela ajuda na melhora da imunidade. Então, essas sementinhas, quando a gente coloca no nosso dia a dia, ajuda muito, tá? Porque tem muitas propriedades importantes, fibras, como eu falei, propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que são naturais e que você pode estar inserindo aí na sua rotina como tratamento para essa esteatose hepática, né? E aí você vai utilizando. Olha a Delma falando, o pudim de chia com manga é maravilhoso. Isso mesmo, né, Delma? Tem várias receitas aí, R3X, que eu costumo dizer, que são receitas de alimentos, de combinações que ajudam ali a restaurar esse fígado, a reprogramar o metabolismo, né?
enfim, fazer ali o processo de reprogramação, não só do metabolismo, quanto do relógio biológico do nosso corpo também. Deixa eu ver quem mais aqui, alunas da comunidade, obrigada por estarem aqui, que bom que estão aqui comigo. Como hidratar? Na água, né? Um pouquinho de água, a chia, você pode estar colocando na água e hidratando ela, rapidamente você vê ela formando o gel. Helena da comunidade SOS, que bom que os alunos estão aqui e podem compartilhar também, né? Algumas receitas R3X aqui com as sementes que já fazem uso. Muito bem, gente. Viu assim como o fígado ele precisa de nutrientes, a gente não pode cortar os nutrientes, né? Não, Cremilda, não pode triturar as 3 não, tá? Eu falei em específico ali a linhaça. Tenho gordura no fígado, pedra na vesícula, anemia, eu acredito, né? E zumbido. Isso aí, Leude, né? Leube. Não sei como que é o seu nome, mas eu vou responder. Tudo isso que você tá falando aí é tudo consequência, tá? Então, a pedra na vesícula, para você formar pedra, é porque você já tá ali com um problema intestinal, digestivo muito ruim. Então, quando eu tenho digestão ruim, intestino inflamado, absorvendo quase nada de nutrientes e entrando o que não deveria entrar, eu tenho anemia. Por quê? Porque eu não consigo absorver os nutrientes que eu tô comendo, entendeu? E aí, quando essa bile é liberada no meu intestino, ela é modificada pela minha microbiota intestinal. Então, ela se modifica em algo que teria que ser positivo para nós, mas dependendo da desbiose, você tem ali sais biliares ruins. E os sais biliares, eles são responsáveis para deixar a bile na sua forma líquida. Então, quando ele é ruim, solidifica e forma o cálculo, a pedra biliar. E o zumbido geralmente tem relação com fígado gorduroso e glicose alterada, tá? Então, uma resistência à insulina, uma diabetes descompensada, geralmente gera problemas de zumbido, tá? Tem conexão com o fígado gorduroso. Gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pode tomar cápsula ou óleo, por isso que eu falo, né? Corrigir a base alimentar. Não queira inserir cápsula. Teu estômago, será que tá bom? Será que você vai absorver essa cápsula? Mastiga. Coma alimento, gente. Vamos valorizar o alimento e não encapsular ele, né? Porque a gente agora tá assim, querendo encapsular tudo e não ingerir, não comer, não mastigar. É importante. Tá? É importante você corrigir a base, inserir alimentos como esse na sua refeição. Muito bem. Eu te sigo, uso desses... Marisa, você me segue, você é aluna da comunidade SOS, tá sendo ótimo, que bom, fico muito feliz. Farinha de linhaça sim, pode ser, tá? Muito bem, gente. Solto muitos gases, tá vendo? Tem muita conexão. Gases, intestino inflamado, estômago fragilizado, zumbido no ouvido, fígado inflamado com gordura, né? Eu tinha dores do lado direito nas costelas, desconfio de ser vesícula, gordura no fígado. Não é normal sentir, né? Nesses desconfortos. Então, alguma coisa no trato digestivo ou mesmo no fígado tá acontecendo. Muito bem, gente, eu tenho que ir, tem muita pergunta, gostei bastante aqui da interação de vocês. Se eu não respondi, deixe nos comentários que à medida ali do possível eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, um abraço, espero vocês na próxima quinta-feira e um excelente final de semana. Insiram todas essas dicas que eu dei hoje para vocês que vale ouro, tá bom? Tchau!